Bom, pessoal, continuando com o que a gente viu na aula passada, hoje a gente vai ver a parte em que a gente monta o gráfico de fadiga e a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre os três principais tipos de análise de fadiga, certo? Bom, vamos retomar aqui. Enfim, montando o gráfico de fadiga, a gente terminou na última aula falando sobre os parâmetros básicos, né? Então a gente viu a tensão média, tensão máxima, tensão mínima, razão de tensão, razão de amplitude, alguns parâmetros básicos aí nos gráficos de fadiga. E hoje a gente vai ver justamente como é que a gente faz a montagem desse gráfico, certo? Como é a cara desse gráfico. Bem, várias amostras, a gente vai começar falando um pouquinho no gráfico SN, ou tensão N, né? Ômega não, delta N, pode vir qualquer um dessas duas nomenclaturas aqui na bibliografia. E como eu falei na última aula, e retomando hoje, relembrando, várias amostras elas são testadas em diferentes níveis de tensão, certo? O que acontece? Você vai começar ou com a tensão maior até uma tensão menor, ou o contrário, uma tensão menor até uma tensão maior. E o que acontece normalmente nesse aumento de tensão é que quanto mais você aumenta a tensão, menos ciclos vai resistir aí a sua peça, né? O seu corpo de prova. Então, normalmente, o que é que acontece? Vamos fazer um esboçozinho aqui, vai ter no próximo slide, mas só para a gente ir montando aos pouquinhos, vocês verem. O que acontece é mais ou menos o seguinte. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pegando aqui. Bom, então o que acontece é o seguinte. A gente vai ter um gráfico, mais ou menos assim, ó, em que aqui a gente vai ter o número de repetições, né, a quantidade de ciclo, e aqui a gente vai ter a nossa tensão, certo? O que é que acontece normalmente? É feito vários testes aqui, por exemplo, numa tensão maior. Então, com essa tensão maior aqui, ó, ele resiste aqui um pouquinho mais, um pouquinho mais, certo? Aí eu faço então são 4 testes aqui, 4 corpos de prova diferentes nessa mesma tensão. Esse um pouquinho menos, outro um pouco mais, tal. E aí eu vou para o próximo nível de tensão. Mais 4 testes. Próximo nível de tensão. Próximo nível de tensão. Próximo nível de tensão. E assim sucessivamente, certo? Agora eu vou trocar aqui a cor da caneta. O que é que vai acontecer depois? Bom, com o nível aqui eu tiro uma média, tá certo? Eu vou dizer que a média está aqui, por exemplo, ó. Aqui eu tiro outra média, outra média, outra média, outra média, outra média. O que é que acontece? Nesse nível de tensão menor aqui, o que é que aconteceu? Maior quantidade de ciclo. Quanto mais eu fui aumentando, certo? Vou puxar para cá, tá? Que era nesse nível. Nesse nível aqui maior, já reduziu um pouco a quantidade de ciclo. Nesse nível aqui maior, reduziu-se mais ainda a quantidade de ciclo. E assim sucessivamente, tá vendo? Então eu passo para um número razoável de tensões, com as repetições, a norma pede as repetições, certo? E aí eu gero um gráfico mais ou menos assim.
E esse gráfico aqui é o meu gráfico SN, tensão vezes versus o número de ciclos que a peça, o corpo de prova, ele suporta, tá bom? Então é mais ou menos isso que ocorre. Então, várias amostras são testadas em diferentes níveis de tensões. Está aqui os diferentes níveis de tensão, né? Nível 1, nível 2, nível 3, enfim, diferentes níveis de tensões vão responder a diferentes números de ciclos. Então, os números de ciclos são contados. Eu mostrei na aula passada, mas relembrando aqui agora, aqui o, o ensaio, né? A máquina que faz ensaio tem um contador aqui acoplado que vai contar justamente esse número de ciclos até a ruptura final do material. O que, é que a gente percebe logo de cara? Que esse gráfico SN ou é, delta N, del, del, delta N, na verdade não, o nome não é delta, não, o nome é sigma, não é sigma, né? Sigma. Então, essa tensão aqui, sigma, né? Sigma N, ou esse gráfico SN ou sigma N, ele vai mostrar esse número de ciclo até a ruptura. Então, note que o que a gente falou na aula passada da fase 1, 2 e 3, esse gráfico aqui ele leva até a fase 3. Ele não leva só até a fase 1, a nucleação, o início da trinca. Ele vai até o final, ele vai até a ruptura final do material, tá bom? E quanto maior o nível de tensão, menor o número de ciclos suportados. Então, vou aumentando a tensão aqui e vou reduzindo o meu número de ciclos suportados, já que eu acabei de falar. Tá bom? Beleza, continuando aqui. Então, esse método, que é o primeiro que a gente vai falar, que é o método SN, é o método de tensão versus número de ciclos. Então, aqui eu tenho a tensão, aqui já está com a nomenclatura S, tá certo? Vezes o número de ciclos. Ele considera a vida total do componente, certo? Então, como eu falei no slide passado, até a ruptura. Ele é utilizado para fadiga de alto ciclo. Então, se você tiver uma fadiga de baixo ciclo, esse não é o método mais indicado para você utilizar. Esse daqui é normalmente utilizado para fadiga de alto ciclo. O que é alto ciclo? Mais de 10.000 ciclos, certo? Varia um pouquinho a depender da literatura, mas as literaturas que a gente está considerando aqui para o nosso estudo, que são as mais utilizadas aí no mundo acadêmico, é normalmente 10.000 ciclos, tá certo? Ele não considera as tensões plásticas existentes nos materiais, ele vai considerar apenas as tensões elásticas e partir da nucleação, tá certo? O que acontece com o material até a ruptura, tá bom? É o contrário do próximo método que a gente vê, que aí sim vai entrar um pouquinho, ele vai considerar as tensões plásticas existentes no material, tá bom? Nesse caso aqui não, nesse caso aqui ele desconsidera isso. Vai ter também a relação tensão versus a deformação linear, tá certo? E quanto maior a quantidade de informações na literatura é encontrado para esse método. É um método mais antigo utilizado para análise de critério de falha por fadiga. Logo, ele é o método que possui maior quantidade de informações na literatura. Se você for pesquisar, você vai achar bastante informação na literatura sobre ele, certo? E é um método relativamente fácil de fazer, desde que você siga a os parâmetros informados, ele é um método bem tranquilo de ser realizado. Tá bom? Além dele, a gente vai ter também o método EN. Esse método é o método de deformação versus o número de ciclos, certo? Então aqui eu vou entrar na análise do tipo de deformação que eu estou tratando. Então ele vai diferenciar, inclusive, nessa curva EN, como a gente pode ver aqui, ó, no gráfico que eu coloquei ilustrativo aqui,
ele vai considerar inclusive a deformação plástica e a deformação elástica. E a partir dessas duas deformações, então aqui a gente tem a deformação plástica, ó, aqui a gente tem a deformação elástica, e a partir do cruzamento dessas duas informações eu vou gerar justamente essa curva N, que é a curva desse método, né, que nomeia esse método. E como é que eu vou chegar ao número de ciclos que ele aguenta? A mesma coisa que a gente fez no exemplo passado aqui, né? Quando a gente viu aqui esse gráfico SN, a gente via com atenção, batia no gráfico SN e ia ao número de ciclos. A mesma coisa aqui, certo? Deixa eu pegar minha canetinha novamente aqui, eu tentar bater o mais retinho possível. Mas o que que acontece? Por exemplo, vou ter aqui 1000 ciclos, ó. Então vou aqui, ó, vou andando. Vou parar aqui nesses dois? Não, vou bater aqui até a minha curva N e vou descer. Então tem mais ou menos aqui 10 a sexta, certo? 10 a sexta ciclos. E mais essa curva, né, ela é gerada pelo cruzamento dessas duas outras, né? Da deformação plástica e a deformação elástica. Outra característica desse método, né? A gente vai estar vendo ele só superficialmente aqui, mas a gente vai falar mais sobre ele nas próximas aulas, tanto do método N quanto do método SN também. A gente vai analisar um por um, mas inicialmente ele vai considerar a vida até a nucleação da trinca. Então, que é a nucleação da trinca é aquele estágio 1 que a gente viu. Ele vai ser finalizado, né, esse método N ele vai ser finalizado naquele estágio 1, quando iniciou a trinca. Então ele é utilizado para fadiga de baixo e alto ciclo, certo? Para as duas, mas com um asterisco aqui, vamos colocar um asterisco aqui, na, é, na fadiga de baixo ciclo. Por quê? Porque na de baixo ciclo é melhor utilizar ele. Na verdade, é recomendado utilizar ele. E não o método SN, que é só para alto ciclo. Certo? Ele vê a relação tensão e deformação não linear. Tá bom? Então, enquanto o outro SN ele via tensão versus deformação linear, né? A relação entre tensão e deformação linear. Aqui a gente vê a relação, né, a, a relação mesmo, a interferência, né, da tensão com a deformação não linear, tá bom? Ele considera deformações, como eu falei, plásticas e elásticas, certo? Então, é desenvolvido, como mostrado aí no gráfico, uma curva para tensão plástica, outra curva para tensão elástica e a, a junção dessas duas curvas gerando essa curva N. E, além disso, ele considera o comportamento cíclico do material. Que comportamento cíclico do material é esse? O encruamento ou amolecimento. Tem outros comportamentos, mas normalmente o material, depois que ele começa a depois que ele começa a sofrer os ciclos de fadiga, ou ele encrua ou ele amolece, tá certo? Essas são as duas coisas que normalmente acontecem com o material. Ou ele vai escoar e amolecer, ou ele vai encruar, tá certo? E através da relação de Bauschiger, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que relação é essa, ele determina, né, se esse material, durante o ciclo até o, a nucleação, né, até o início da trinca, ele se comportou de maneira a amolecer ou a encruar, tá bom? Isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas de visão geral, esse método N, ele comporta essas informações aí, tá bom? Por fim, a gente vai falar também aqui de maneira superficial, e esse aqui a gente não vai adentrar muito na nossa disciplina aqui, provavelmente não quanto os outros dois métodos, mas a gente tem o método LEFM, que é também conhecido como método da mecânica da fratura.
tá bom? Esse método, ele vê a existência de trinca no corpo de prova. Na verdade, já existe a trinca no corpo de prova, enquanto o método EN ele vê só até o início da trinca. Esse daqui vai pegar o resto, né? Ele vai ver o comportamento da propagação da trinca, certo? Como essa trinca ela vai se propagar no material até a ruptura, tá certo? Então, começou a trinca, ela já existe, uma microtrinca ali pequenininha. Como é que ela vai evoluir? Será que dá para utilizar esse material ainda por mais algum tempo? Normalmente, pessoal, a vida útil do material, vou colocar aqui vida útil, vou falar disso. Então, a gente vai ter aqui a vida útil do material. Cadê minha canetinha? Tá aqui. A gente vai ter aqui a vida útil. Vamos colocar aqui a vida útil do material como sendo uma barra, tá certo? Então, isso daqui é a vida útil, 100% da vida útil do meu material, tá certo? Cerca de 85 a 90% da vida útil, o material funciona sem trinca, certo? Mas existe esses 10 a 15% em que ele vai ter a trinca, mas ainda não falhou. E aqui, né, esse limiar aqui é justamente a falha, né? Então, o que acontece? Para algumas não, eu diria que mais da metade, né? Eu diria que para a maioria dos casos, você tenta deixar o uso do seu material nessa faixa aqui, sem trinca. A depender do tipo de esforço que está fazendo, do tipo de material, do valor agregado ao material, é interessante você usar esses 5 a 8% aqui, né? Dessa região com trinca. Então o material vai estar fincado, mas ele ainda não vai falhar. Então se você se mantém entre 5 a 8%, você ainda garante um pós-uso depois da trinca, mas com segurança, tá bom? Então, se não for extremamente necessário, se o material não for extremamente valioso, você vai ficar aqui, né? Você vai ficar nesses 85% daqui, tá bom? Mas caso o elemento seja valioso ou tenha uma programação de manutenção já esquematizada, certo? Você às vezes trabalha nesses 5 a 8% aí com trinca para inferir, né, mais uso ao seu elemento, tá bom? E aí, para entender melhor esses 5, 8%, você vai ter que entender bem como essa trinca está evoluindo. E aí entra esse método LFM, né, que é a mecânica da fratura, certo? Em que já existe a trinca no corpo de prova. Ele considera a contagem de ciclos da propagação da trinca, ou seja, aqui a gente já está naquele estágio 2. Enquanto o método EN vai avaliar só o estágio 1, aqui a gente vai avaliar o estágio 2, certo? Até o estágio 3, até a trinca, certo? Perdão, até a ruptura, certo? Mas a gente vai começar a avaliar ele no estágio 2, certo? Ele é muito utilizado onde? Na aeronáutica, certo? A flexão das asas do avião às vezes causa algumas microtrincas, tá certo? E você não vai ficar trocando a fuselagem inteira a todo momento, é uma coisa muito cara, tá certo? E aí você avalia se essa trinca ainda está dentro das especificações de uso, certo? E também na área de óleo e gás, certo? Um exemplo aqui muito utilizado em turbina, certo? Às vezes a paleta da turbina, por exemplo, aqui,
ela já está com alguma microtrinca, mas é um equipamento caro, para manutenção, né? Você primeiro para análises rápidas, às vezes, né? E depois sim para manutenção realmente de troca de equipamento. Então, nessas análises iniciais, né? Só checagem, você vai checar se você ainda está aqui, né? Nesse limite em que não é, que é seguro, né? Que não é inseguro para a utilização. Porém, é um método bem complexo, por isso que a gente vai estar talvez deixando, se der tempo, não sei se vai dar tempo de falar sobre isso, mas é um método mais discutido, tem diversos modelos matemáticos idealizados, né, para materiais lineares, não lineares, dependentes ou independentes do tempo. É muito discutido como temas de mestrado e doutorado, se alguém quiser aí ó, adentrar nessa área. Tem vários temas de mestrado e doutorado. Posso trazer algumas teses aqui para vocês avaliarem depois, tá certo? Que é, idealizam, né? Ou seja, conceituam modelos para aplicação em diversos tipos de materiais. Então, a gente tem diversos tipos de materiais em uso na engenharia, e para cada material desse, a depender do material, você vai precisar de um modelo matemático diferente. Então, você tem diversas teses aí tentando entender essa mecânica da fratura para diversos materiais, certo? Mais ou menos isso aí. Bom, então esses são os três principais métodos. Dentre eles, a gente vai visualizar melhor os dois primeiros nas próximas aulas, tá certo? E hoje a gente vai só entender um pouquinho, né, um exemplo de gráfico aqui do SN antes de adentrar muito para ele, só um exemplo de uso. Bom, com os parâmetros iniciais vistos na última aula. Bom, então um exemplo de gráfico, tá certo? Tá aqui um caso geral, por exemplo, e um caso mais específico de aço carbono, tá bom? E aí, deixa eu apagar aqui, que eu acabei passando a linha por cima. Mas o que é que acontece? Aqui é o limite de resistência à fadiga, certo? E note que no caso do aço carbono, essa linha, né, ela é uma curva exponencial, né, mas que essa daqui causou uma assíntota, tá vendo? Então ela paralelizou aqui com o eixo das abscissas, tá bom? Quando ocorre isso, quando ocorre essa assimetria aqui, quando ocorre o princípio, a gente diz que esse é o nosso limite de resistência à fadiga. E aí fica muito fácil de observar que tensões mais baixas que aqui, né? Deixa eu pegar a canetinha novamente. Tensões mais baixas aqui, ó, obviamente, vão ter uma vida o quê? Finita, né? O material. Porém, quando o material, no caso geral, ele não tem essa assíntota, tá certo? A gente meio que cria uma assíntota. Que assíntota é essa, né? A gente bate aqui no gráfico. Na verdade é o contrário, não vem daqui. Deixa eu apagar e fazer o contrário para vocês visualizarem como é o processo. O que é que acontece? A gente marca aqui 10 a 7 ciclos, joga para cima, onde bater a gente diz que é o nosso limite de resistência à fadiga, tá bom? Então, o nosso limite de resistência à fadiga, ele é tido como a tensão em que o nosso material ele vai resistir infinitamente, tá certo?
Ou seja, ele não vai romper por fadiga. Ele pode romper por outras coisas, mas não vai romper por fadiga, tá bom? Então, o ensaio ele vai ser realizado com frequência constante. Então, vai ser colocado tensões constantes de carregamentos com frequências, tá bom? Com valor de tensão mínima e máxima, a gente já viu o que é isso, né? Tensão mínima e máxima, fixo para um grande número de amostras em cada nível de amplitude de tensão. Então a gente vai marcando as tensões e a gente faz uma repetição das amostras, como eu já comentei com vocês. A gente faz então o gráfico do número médio dos ciclos necessários para a ruptura do material e a gente define o limite de fadiga, que é isso que eu estou acabando de explicar aqui agora, né? Como sendo o nível de amplitude de tensão abaixo do qual não se observa ruptura por fadiga. Então, para valores acima de 10 a sétima, tá certo? O que é 10 a sétima? 10 com 7 zeros, tá? 10 milhões de ciclos, tá certo? A gente entende que o material não vai falhar por fadiga, vai falhar por outros motivos, mas não por fadiga. Para aço carbono com baixa liga, o que é baixa liga? Né? Com poucos materiais adicionados, tá certo? O que é que acontece? O aço carbono, né, ele pode ser uma liga de aço carbono, tá certo? E além disso, ele pode ter muito ou pouco carbono. Então, com baixa liga, normalmente a gente vai ter um aço 1020, menor do que 1045, certo? Menor do que 1045, que aqui a partir daqui, né, para cima já é médio carbono, com poucos é, materiais de adição, por exemplo, cromo, vanádio, certo? Então, poucas porcentagens desses elementos, certo? Então, para esse tipo de aço, há um limite de fadiga bem definido, como a gente pode ver aqui, a gente causa essa assíntota aqui, ó. Essa assíntota aqui ela é bem clara, tá bom? E aí, nessa assíntota é o limite de resistência à fadiga. Para os demais materiais, aí é o exemplo aqui de cima, convenciona-se, né? Então, por convenção, o número de 10 a 7 ciclos para a definição do limite à fadiga, que foi o que eu acabei de fazer ali demonstrando para você. Ok? Bom, algumas considerações quanto ao gráfico de fadiga. Verifica-se uma considerável dispersão nos dados de fadiga. Eita, fiz uma melequeira aqui. Né? Considera-se, né, verifica-se uma considerável dispersão nos dados de fadiga, certo? Variação dos valores de N, né, ou seja, do número de ciclos medidos para vários de corpos de prova testados no mesmo nível de tensão. Então, tipo, vamos citar aqui que eu coloquei uma tensão de, sei lá, 100 newtons, não qualquer, 100 newtons. Aí eu faço 5 corpos de prova igual, corpo um, corpo 2, corpo 3, corpo 4. Vou botar 4. Apliquei o mesmo 100 newton no um, no 2, no 3 e no 4. Aqui ele durou 10 a sétima, aqui ele durou 10 a sexta, aqui ele durou no meio do caminho, né? Vou botar 5, 50 a sexta, mas aqui não vai dar certo, né? 5 vezes 10 a sexta, perdão. 5 vezes 10 a sexta, né? Que é a metade do caminho. E aqui ele durou 10 a sétima de novo. Então, você vê que é uma variação, às vezes, de, sei lá, 100 mil ciclos. É uma variação grande. Por quê? Porque um dos materiais tinha um pequeno risco. Ou um dos materiais tinha uma incrustação no meio, né? Que causou, enquanto o outro tem as linhas, né, do plano cristalino certinho, esse aqui vai ter as linhas aqui certinha e aqui tem uma distância, né?
E isso aqui causou a fadiga precoce. Então, para evitar isso, a gente faz com vários, né? No caso aqui eu citei quatro, né? A norma, se eu não me engano, ela pede de 3 a 5 ensaios para o mesmo nível de tensão com o mesmo corpo de prova, tá bom? Justamente para você evitar essas deformações, então você tirar uma tensão bem média. Essa dispersão, então, ela é consequência da sensibilidade da fadiga a diversos parâmetros do ensaio, né, e do material. E a gente vai aprender mais na frente que a gente vai ter alguns parâmetros, alguns fatores de correção ou fatores de segurança que a gente tem que aplicar para quê? Para que a gente sempre fique em um nível de segurança legal quanto à fadiga. Tá bom? Pode ser um fator quanto a risco. E a gente já falou, se eu não me engano, a gente falou isso em outra das aulas, que é o design à prova de falha. Tá certo? Então, você pode ter um pequeno risco superficial, pode ter uma pequena descontinuidade no plano cristalográfico do material, que o meu projeto ele já pensou nisso e já está preparado para isso, tá bom? Alguns parâmetros, né? Fabricação do corpo de prova, preparo da superfície, né? Variáveis metalúrgicas, alinhamento do corpo de prova no equipamento de teste, tensão média, tá certo? E frequência dos ensaios. Pode variar qualquer pouquinho lá devido àquele servo hidráulico. E o que é que acontece? Isso vai influenciar de maneira bem grande no resultado do teste. Então, para tentar minimizar isso, tá certo? O que é que a gente faz? A gente faz com mais de um elemento, né? A gente repete o ensaio. Tá bom? Aqui é o exemplo de um gráfico real de fadiga, certo? Então, por exemplo, para uma tensão de 400 nesse aço aqui, o aço 1045, tá certo? Já é um aço de, de baixa concentração para média concentração de carbono. Então, se eu colocar aqui 400 MPa, o que é que isso quer dizer? Vou aqui reto, bate nele. Eu vou ter uma vida aqui, ó, de 10 a quinta quase. É mais ou menos 10 a quinta ciclos, certo? E já se eu colocar os mesmos 400 MPa pro alumínio, ó, praticamente não vai ter, né? Ele não vai resistir a 400 MPa, porque é um material mais menos resistente à tensão, certo? Se eu colocar aqui 300 MPa, o, o aço 1045 ele vai ter uma vida infinita. E já o, a liga de alumínio, a liga T6 aí, vai ter entre 10 a quarta e 10 a quinta ciclos, tá certo? De, de resistência. Bom, vamos pegar esse mesmo gráfico aqui e aplicar um exercício, tá certo? Para a gente finalizar aí a nossa aula de hoje, tá bom? Então, o exercício, pessoal, é esse aqui. Vamos lá, vamos ler juntos? Um cilindro com 8 milímetros de diâmetro, fabricado com uma liga de alumínio T6, a liga que foi mostrada no slide passado, no slide passou, ele é submetido a um ciclo reverso de tração e compressão ao longo do eixo. Se as cargas trativas e compressivas máximas são de 10.000 e menos 10.000 newtons, ou seja, tração e compressão, respectivamente, determine a vida em fadiga dessa peça. Utilize os dados do gráfico abaixo, onde o eixo de tensões corresponde à amplitude das tensões. Certo? Então, aqui a amplitude de tensão. Lembrando que para calcular a amplitude de tensão é a tensão média, não é isso? Até a tensão máxima.
como aqui está igual, né, a tensão máxima e a tensão mínima, apenas com sinal contrário, eu sei que a minha tensão média é zero. E outra forma de calcular também, que está lá no slide, deixa eu voltar aqui, ó, essa amplitude de tensão, pode ser a tensão máxima menos a tensão média, nesse caso a tensão média é zero, ou a tensão máxima menos a tensão mínima dividido por 2. Se eu fizer isso também, dá no mesmo, ó, pessoal. Então, se eu pegar aqui a tensão máxima e a mínima, né? Dá 10.000 menos 10.000, dá 20.000, dividido por 2 dá 10.000, certo? Então, calculando essa tensão que vai ser aplicada aqui pelo gráfico, vamos fazer logo isso de início. Fazer logo isso de cara, então, calculando essa tensão de amplitude, sigma A, vai ser o quê? Vou colocar somando, né? 10.000 menos a tensão média, que é zero, que vai ficar igual a 10, certo? Então essa é a força, né? Vou chamar aqui de F, que vai ser a força que a gente vai estar calculando. Bom, é, aqui está em MPa, obviamente Pascal é unidade de tensão, né? De pressão ou tensão. Então a gente precisa colocar isso sobre uma área, a área do cilindro, né? Esses 8 milímetros aqui. Então, para calcular a área, né, já que o diâmetro é 8 milímetros, eu recorro à fórmula, né, πd ao quadrado sobre 4, que vai ficar igual a 3,14 vezes 8 ao quadrado sobre 4, que vai ficar 3,14 vezes 64 sobre 4, que vai ficar igual a 3,14 vezes 16, que dá, vou fazer a continha aqui, 50,24, certo? Então, 50,24 milímetros quadrados. Tudo bem? Para calcular agora a tensão, né, que vai ser aplicada aqui, tensão, obviamente, vai ser igual à minha força. Para facilitar a conta, eu vou cortar esses 24 milímetros aqui, certo? Eu não posso colocar mais, né? Mas cortar para menos eu posso, que vai me dar mais fator de segurança, né? É como se a área fosse menor, certo? Então, vai facilitar a conta e vai me dar uma segurançazinha pequena. Então, dividido por 50, corto zero com zero, isso aqui vai me dar 200 MPa. Por que MPa? Porque aqui eu estou colocando em Newton e aqui eu estou colocando em milímetro quadrado, certo? Se fosse em Newton por metro quadrado, daria obviamente Pascal, certo? Em milímetros quadrados, se eu for converter, vai dar no mesmo, então eu posso colocar aqui já em megapascal. Como é que o gráfico está em megapascal, então eu já vou aproveitar e já deixar. Então marca aqui os 200, né? Então 200, e aí eu vou correndo aqui, ó. Bati no gráfico, desci, então mais ou menos a vida, né, em fadiga disso aqui vai ser 10 a 6, tá? Ciclos. E só para a gente ter uma noção do que isso quer dizer, né? Eu vou apagar aqui esse cálculo da área. E vamos imaginar, apagar minha caneta de novo. Vamos imaginar aqui agora que cada ciclo
não está na questão, né? Mas vamos imaginar que cada ciclo durasse 10 segundos, certo? Então, o que seria esses 10 a sexta ciclos? Esses 10 a sexta ciclos seria 10 a sexta vezes 10 segundos, ou seja, seria 10 a sétima segundos. Se eu dividir isso aqui por 3.600, corto 2 zero logo com 2 zero, vai dar mais 2.700, deixa eu ver aqui. É 2.777,78 horas, que dividido por 24 vai me dar 115,75 dias. Ou seja, se eu parar essa máquina durante 5 dias, para ajuste, para troca de algum óleo, sei lá, para alguma coisa, uma lubrificação pequena, se eu parar durante 5 dias, durante 4 meses, eu consigo ficar com essa máquina operando durante 4 meses. Botei com dois S, tá difícil assim. Durante 4 meses, certo? Sem risco desse cilindro aqui falhar por fadiga. Por quê? Porque está dentro da minha tolerância, tá bom? Então, mais ou menos assim que se calcula um, um exercício bem simples, utilizando esse gráfico ISN. A gente vai se aprofundar mais em como esse gráfico é gerado nas próximas aulas, tá certo? E algumas outras coisas que a gente adiciona, né? Não é tão simples assim, estimar essa vida em fadiga, a gente coloca alguns outros fatores, mas a gente vai ver isso na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Valeu aí. E qualquer dúvida, mais uma vez, podem deixar nos comentários, certo? E a gente volta na próxima aula, complementando esse essa nossa explicação do gráfico assim, tá bom? Valeu aí. Tchau, tchau.